Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, tendo o prazer de receber hoje mais uma vez Rogério de Almeida Freitas, mais conhecido por Jean Val Elan. Tudo bom, Elan? Tudo em paz, mais uma vez, uma alegria enorme. A alegria é nossa aqui. Junto com seus telespectadores. É bom porque você tem um conteúdo diferenciado, bacana. E hoje, então, gente, ele vai ter que dizer o tema para mim, porque eu não consigo soletrar isso aqui. Eu rio porque é verdade, meu. Como é que é o tema? É Tolkien. O Tolkien a mitologia de Tolkien e uma análise do Silmarillion, que é um dos livros que ele lançou. Exato. Então, eu vou ler para vocês a sinopse que vocês receberam, para depois ele explicar o que é, quem foi Tolkien, o que é esse Silmarillion, essas coisas todas que fazem parte da série, né? O Senhor dos Anéis. O Silmarillion, é assim que se soletra? Silmarillion. Se pronuncia? Alguns pronunciam Silmarillion. Tá. Isso aí é o de menos, né? Silmarillion relata acontecimentos de uma época muito anterior ao final da Terceira Era, quando ocorreram os grandes eventos narrados na série O Senhor dos Anéis, que muitos de vocês devem ter assistido. São lendas derivadas de um passado remoto, ligadas a Silmarils, 3 gemas perfeitas criadas por Fëanor. Como é que é o nome? Fëanor. Soletrei direito aqui. O mais talentoso dos elfos. Tolkien trabalhou nesses textos ao longo de toda a sua vida, tornando-os veículo e registro de suas reflexões mais profundas. Elan, primeiro, quem foi esse autor aqui, Tolkien? O que nós estamos referindo são 2, na verdade, né? O pai dele, que começou tudo, né? O Tolkien, e depois o filho, que hoje tem 93 anos, imagina então, ou mais de 93, não sei. Fala sobre o autor primeiro. Basicamente, Tolkien só vai ser compreendido, na minha opinião, daqui a 1 ou 2 séculos. De tão majestosa e enigmática é a obra dele. Não é essa coisa tão trivial, tida como ficção, mas em tomando como ficção, Tolkien é um escritor genial, dos mais geniais que o século XX viu. Foi um homem que nasceu em 1892, família católica, morreu todo mundo da sua família, ele foi criado por um padre, então a religião católica sempre foi muito presente em tudo que ele fez, mas foi um cara que viveu a Primeira Guerra. A Primeira Guerra não é como hoje, você aperta um botão aqui, mata um bocado lá. A Primeira Guerra era espingarda com baioneta, ou seja, se dava tiro, acabou a munição, ia para a guerra, ia para o combate. No início do século era tudo? Pois é, então Tolkien vivendo tudo aquilo em guerra de trincheira, ali, no meio de chuva, bala, lama e sangue, ele começou a escrever, imaginando um campo verde, agradável, e aparece aquele Shire, ou seja, o condado. Então ali ele começou a escrever o Hobbit. Então, basicamente, o nosso amigo Tolkien, ele foi um escritor genial que começou a escrever em plena guerra, escreveu livros maravilhosos, morreu em 1973, mas, assim, o Silmarillion, que é, na minha ótica, o principal livro dele, foi o último que ele escreveu, mas referindo-se, em termos de cronologia, ao primeiro momento dessa história toda. Vamos fazer uma pergunta que não posso esquecer de fazer. A gente sabe, nós que somos espiritualistas, holistas, a gente sabe que o mundo das ideias está aí. Então, nem você tem ideia, nem eu temos ideia nenhuma, ninguém tem ideia alguma. Está tudo à nossa disposição. Só podemos captar alguma coisa que exista, certo? Da onde esse Tolkien foi buscar? Parece que tudo uma baita de uma ficção, né? Se você for ler, né? O próprio Senhor dos Anéis, tudo isso aqui. Onde é que o que, na sua opinião, dentro dessa mitologia, de toda essa fantasia, de todas essas coisas incríveis, provavelmente deve ter um fundo de verdade, alguma coisa oculta, alguma coisa mística dentro, né? Qual é o seu ponto de vista a respeito disso? Na hora que você analisa todos os livros de Tolkien, né, e o ambiente em que ele viveu e as circunstâncias do tempo histórico em que ele produziu sua obra... Perfeito, você acabou de dizer, né? Na guerra, durante um período difícil pra caramba. E seu aspecto católico, mas assim, você nota claramente, né, que ele buscou isso das fontes hiperbóreas. Que fontes hiperbóreas são essas? A ciência, o academicismo ainda não toma isso como sendo real. Mas lá no Polo Norte, o próximo Polo Norte, há cerca de 15 mil anos atrás, existia
um conjunto de ilhas que se fragmentaram com a grande devastação que houve num tempo correspondente ao afundamento da Atlântida. Tá. E dessas ilhas, o que é que sobrou? Sobraram histórias. Os tuatas de Danã vieram das cidades de Falha, Fídias, Górias, Múrias, chegaram no norte da Irlanda, no norte da Escócia, e daqui surgiu a mitologia celta. Uma outra ilha dessa, chamada Thule, os descendentes dessa ilha desceram e daqui surgiu o quê? Mitologia nórdica. Dessas duas mitologias, ou de uma outra descida que ninguém sabe, da ilha de Elixoia, que é outra ilha lendária, Sim. mitologia germana parece que surgiu, e assim Tolkien retirou elementos formidáveis da mitologia celta, mitologia nórdica, mitologia germana, uma mitologia que a gente pouco fala, mas talvez seja mais importante do mundo, que é a mitologia fino-ugriana. Nossa, como é que é isso? Fino-ugriana. Que está por trás da história dos eslavos, Ah, da sim, Rússia, tá. Ok. Mas a principal fonte dele ainda não foi daí. Foi de um livro finlandês chamado Kalevala, que parte do pressuposto de que as histórias que ali estão contadas têm 15 mil anos. Caramba! É isso que eles acreditam. Então, associando tudo isso ao catolicismo, aí Tolkien coloca no filme dele elementos medievais templários, coloca o conceito de bem e mal, coisa que, entre aspas, as mitologias não falam em bem e mal, as mitologias falam em ordem e caos. Isso, bem isso. E no sentido mais profundo da obra de Tolkien, o que é que ele faz? Ele busca da mitologia ariana hindu o conceito de Nada Brahma, que em sânscrito significa tudo é som, para apresentar a figura do Criador Universal. Olha onde é que eu estou chegando de novo. Nossa Senhora, sim. Em um momento antes da criação desse universo, que na obra de Tolkien, Silmarillion, aparece como sendo Ea, então ele mostra os dias antigos em que esse Criador chamado Eru, e na linguagem élfica que o Tolkien criou toda uma linguagem. Na linguagem élfica, esse criador chama-se Eru Ilúvatar. Aí ele criou os Ainur, que seriam uma espécie de primeiros ministros ou co-criadores. E o que é que Eru Ilúvatar faz? Apresenta um tema, ou seja, um projeto, uma partitura musical. E esse tema não foi muito bem trabalhado pelos Ainu. Aí daqui surge uma dissonância, ou seja, alguém desafinou. Ok. E o universo que surgiu com problemas, chamado Ea. E é isso que ele descreve no Silmarillion. Mas onde que esse homem... Isso aí é fantástico. É fantástico, né? Mas aí que eu pergunto, onde é que uma pessoa pode buscar isso aqui? O que é necessário para você buscar esse tipo de... Você buscar até que não é difícil, vamos dizer. Agora, você interpretar o que você está vendo... E ele interpretou criando. Isso então, é que é fantástico. Deve ter tido uma função. Penso que sim, e é isso que o que eu normalmente falo a respeito disso é diferente de todos os livros que eu li, Sim. a respeito de Tolkien. E me sinto mal, porque lá vou eu de novo por uma estrada única, caminhando sozinho. É verdade. Isso Contra, verdade. Entre aspas, todo um contexto que diz, não, isso é ficção. E Tolkien, ele, basicamente, como escritor, enfrentou muitos problemas do catolicismo, porque ele criou demos, criou elfos demoníacos, né? Mas assim... Eu vou fazer aqui um resumo que eu não deveria, mas em homenagem a você. Opa! E aos seus telespectadores, mas como eu sei que você é um cara profundo, da mesma forma que as pessoas entendem que Kardec codificou padrões espirituais dispersos e criou um modo sistematizado de entender a espiritualidade, na minha lógica, sim, Tolkien codificou as 52 mitologias que eu conheço. Será, rapaz? E apresentou de forma sistematizada, pela primeira vez na história humana, o quê? Uma história, ou romanceada, ou ficcional, ou uma revelação. Que é esse Silmarillion? Silmarillion, que traz
pela primeira vez, a história antes do universo, durante o universo, até a criação de Arda, que é a Terra, como o nome que ele coloca no livro, e aqui na Terra ele divide em 4 períodos, 1, 2, 3 eras, que é exatamente como você falou no início. A terceira era corresponde ao final da trilogia Senhor dos Anéis, porque a 4ª era quando o homem herda toda essa história e fica sozinho na Terra, apartado desse passado, pensando que é lenda, mas sendo conduzido a um destino que nem ele sabe. Então, esse Tolkien, no meu entender, Sim. ele fez um serviço, ele fez uma divisão de águas. Antes dele, mitologia era de um jeito, depois dele, tem uma outra significado. Mas por isso que eu disse, daqui a um século ou 2 é que vão entender direito. Você, vamos dizer, é especialista ou é muito dedicado à questão mitológica, que eu já vi você escreveu muitos livros a respeito e se envolveu em mais um aqui agora, né, que é isso. Como é que você vê a mitologia adequada aos dias atuais? Você se encanta, você já mostrou isso aqui em outras entrevistas, e eu já vi outras palestras suas. Tudo tem um fundamento, é bacana, porque hoje em dia, nesse mundo atual, nesse mundo avançado, tecnológico, sei lá o quê, a mitologia é muito esquecida, ela é considerada um negócio dos antigos. Lenda. Perfeito. Mito. E não se traz a essência daquilo que é maravilhosa, como a gente vê quando a gente fala com você aqui, nesses seus trabalhos, que, puxa, são instrumentos para o dia de hoje para a melhora do ser humano em diversos aspectos, até no próprio entendimento da criação, cosmogênese, antropogênese, uma série de coisas. Por que você acha que por que o ser humano está assim, considerando você é espiritualista? Nós não deveríamos estar evoluindo e deveríamos estar aproveitando essas coisas boas, e muito pelo contrário, nós estamos cada vez mais nos afastando da essência da... Nós fomos condicionados à burrice. Eu acho que sim. Frase estúpida, grosseira, mas... Sim, mas é verdade, ué. Com a crueza que a nossa maturidade permite, a gente pode falar desse jeito. O ser humano surgiu aqui, viveu. A primeira atitude intelectual dele foi o quê? Registrar as notícias da realidade através do que ele podia, versos, ou seja, através da tradição oral. Foram aqui que essas mitologias surgiram. Não Sim. tinha religião. Não existia nem o nome Deus. Esse conceito de Deus não existia. Nenhuma das mitologias originais fala em Deus. Nada, ninguém falou nunca. Quando essas religiões que hoje nós conhecemos, que surgiram há 4, 3 mil anos atrás, quando elas surgiram, elas riscaram as mitologias, dizendo que aquilo era invenção, mas nenhuma religião existe sem ter roubado das mitologias. Existem provas e mais provas tudo disso. que elas querem. Aí, como em todas as mitologias eram 3 deuses, ou 2 deuses, ou 5 brigando, cada religião escolheu um desse deus, aí se tornou monoteísta por isso, porque escolheu um dos deuses da mitologia. Mas qual é o drama? Hoje nós somos condicionados a achar que o verdadeiro é o que a teologia das religiões e considerar o que as mitologias contavam ou contaram como sendo história de Trancoso, mentira, lenda. Você acha que isso é irreversível? Não, não é. Não é porque... Como que você reverte essa situação? Sábado mesmo, agora em São Paulo, eu vou fazer o sábado que eu digo, nós estamos nos referindo aqui a meados de agosto, sim, podemos falar assim, de 2018, uma palestra chamada As Religiões e o Inevitável Choque da Realidade Cósmica. Opa, deve ser interessante. Ou seja, a questão, aí entra a questão ufológica, a questão... Você vai tomar cacete para variar, mas, né? Óbvio. É óbvio. Mas no dia em que nós deixarmos de ser um mundo isolado da convivência com o que se passa no cosmos, essa realidade cósmica vai alterar profundamente o poder que as religiões têm de continuar condicionando as pessoas a se tornarem pouco inteligentes, gigantes em fé e anões no sentido de intelectualidade nenhuma. Isso aqui vai mexer no prestígio das religiões, das autoridades religiosas, e a humanidade vai de novo vai tentar deixar a fé e de novo buscar a compreensão, a fé raciocinada que Kardec falava. Humanos, antes de crer é necessário compreender. Então lá vamos nós procurar compreender. E qual é a fonte?
A fonte original não é religiosa, é a mitológica. Então as mitologias vão voltar a ter uma importância fundamental, porque é a gênese, é a origem. Por isso que eu disse, a obra de Tolkien só vai ser entendida daqui a 200 anos. Por isso. Tá, mas nossa, eu te conheço quase um quarto de século, e você é uma pessoa que tem foco. Independente do que vem ou não vem, você continua mantendo foco. Agora, isso aí que você falou, você vai fazer isso sozinho? Você vai trazer essa consciência sozinho? Onde é que você se fundamenta para poder... O que você falou é real, perfeito. Agora, sozinho é difícil, a gente sabe que é difícil. Onde você mostra toda essa segurança, eu pergunto para outros convidados também que trazem ideias, eu falo, onde é que você se fundamenta para você fazer isso se tornar real, apesar de ser perfeitamente factível? Quem vai te ajudar nesse Ninguém. Nesse projeto? O Chapolin Colorado, que podia, já morreu também. Então a gente não tem ajuda de ninguém. Esse que é o conhecimento, o estabelecimento da busca da verdade como sendo a vida humana é algo muito frágil. A gente vai contra um sistema... Pode falar à vontade aí. Um dos homens mais inteligentes que já passaram a humanidade, um gênio, chama-se Lao Tse. Lao Tse. Lao Tse falou 90 anos, cerca de 2.500, 600 anos atrás. Naquela época existia o hábito, o belo hábito, de um ancião, uma anciã, quando chegava a uma certa idade, para não prejudicar a família, para não ocupar a família, ele se retirava para a Montanha dos Imortais para morrer junto com os outros anciões que estavam lá em cima. Saía sem se despedir da família, senão a família não deixava. Claro. Né? Mas, ou seja, era um hábito que nessa época era muito praticado. E quando chegou a vez de Lao Tse, ele foi embora. Aí passou subindo a montanha pela primeira guarda, pelo segundo posto de guarda, pelo terceiro posto de guarda. E quando chegou no terceiro, que era o último, quando ele ia passando, o guarda olhou para ele e disse, mas o senhor não é o mestre Lao? Ele disse, sou. Mas o senhor já vai para a Montanha dos Imortais? O senhor fica aqui conosco, porque o senhor é o nosso mestre. Ele disse, eu já falei o que eu tinha para falar. Estou me repetindo. Disse, não, mas tomaram nota dos seus ensinamentos? Aí ele disse, não. Disse, mas mestre, fica aqui comigo alguns dias. Eu vou anotar diga alguma tudo coisa para eu anotar. E foi assim que o gênio Lao ficou com o guarda de fronteira ditando o quê? O Tao, que é um dos livros mais profundos. Eu não sabia disso, olha que bacana, por isso que é bom trazer isso aqui. Acho que então, muita gente não sabia dessa. Veja como a coisa é frágil, um espírito fantástico se faz humano, produz coisas formidáveis e ninguém está indo aí com nada. Ele foi embora. Incrível, né? Um guarda de fronteira é que conseguiu recolher esse claro, porque ele deve ter feito um pedido de pureza mesmo, puro. Ele pediu, fica aí mais um pouquinho, se os outros não quiseram, escreve para mim, assim, para eu poder passar então, adiante. Assim, Jesus, Siddhartha Gautama, esses caras formidáveis, né? Uma mulher como Júlia Dómina, imperatriz do segundo século romano, uma cultura fantástica. Essas figuras deveriam ser, né, ajudadas, vamos assim dizer, sim, a poder contribuir para o estabelecimento da sistematização do entendimento humano, sobretudo. Não é a verdade. Sistematizar a busca. A verdade sempre fica um pouco para depois. Qual é o drama? É que nós somos tão cretinos que o orgulho é a vaidade da gente. Isso faz parte. Aí a gente pretende fazer uma verdade, a gente não ajuda o outro, a gente fica querendo só falar do que a gente faz para se engrandecer. Infelizmente, mas assim, a gente tem que buscar nos outros. Então, assim, sozinho, claro, cada um de nós está sozinho ninguém consegue fazer nada, o máximo que consegue fazer, falar, escrever. Verdade. Mas assim, por isso que eu fiz a pergunta para você. Vai fazer o quê? A minha esperteza é quase zero. Eu não sei como competir com nada, eu não vou fazer questão de fazer sucesso, eu não sei se o que eu escrevo está correto. Claro. Então, assim, nós estamos humanos, né? Então nós somos muito frágeis para estabelecer padrões de busca. E o pior, a gente vive num mundo em que tudo que a religião já sabe que encontrou a verdade, pensa que encontrou. Aí seus fiéis pensam que tem a verdade, aí é pedrada. É por isso, né? É muito frágil, não tem o que fazer. Você falou agora há pouco, me surpreendeu, porque eu não conheço, agora eu vou, depois dessa nossa conversa de hoje, eu vou ou baixar ou comprar o Silmarillion aqui para ler, né? Porque o que você disse eu não fazia nem ideia
que ele sintetizou todas as mitologias nesse livro. Pô, deve ser um troço fantástico. Simplesmente fantástico. Então me fala agora, vamos entrar no tema agora, o que ele fala no Silmarillion, então? Basicamente da criação universal. Sim. Basicamente de que há um criador que tentou criar algo a partir de um projeto, esse projeto não funcionou. Como é que ele define esse criador, Elan? Você que Aí quer isso? entra o catolicismo de Tolkien. Ele criou... Tá. Ele tem... Ele estava escrevendo uma ficção, mas ele colocou os elementos católicos. A formação dele era católica, né? O que é que ele fez? Todas as mitologias dizem que o criador teve problemas. Tá. Na mitologia de Tolkien não é assim. O criador é maravilhoso, apresentou um tema para os seus ministros, um dos ministros criou uma dissonância. Por isso que a criação surgiu com problemas, ou seja, Tolkien, como bom católico, não ia colocar defeito no Deus. Claro. Então, assim, Tolkien dá os padrões católicos na obra e por isso define o Deus, ou seja, o aspecto monoteísta dele como sendo perfeito, quem erra são os outros. Nas mitologias, não tem nada disso. Quem errou foi a figura criadora. Então, assim, Tolkien tem um trabalho maravilhoso, mas, repito, os elementos que ele usa se assentam na crença católica, porque ele era católico. Esse filho dele que você falou no início, sim, é um padre. É um padre? Tem 90, não sabia, não cheguei a ver. O filho de Tolkien, que hoje existe, é um padre. Que então, quando surge qualquer comentário que extrapola o entendimento católico da obra de Tolkien, ele não gosta. Agora, o fato de ele ter feito essa interpretação não tiraria, vamos dizer, o mérito da questão, do que ele teria descoberto? Esse entendimento dele? Como? Não penso, porque aí entra as dificuldades da época. Sim. Às vezes você tem que adequar ao Zeitgeist, ou seja, ao espírito da época que você vive, aquilo que você percebe para não entrar em confronto com... Senão ele nem quer dizer, eu quero dizer o seguinte, eu vou ler esse livro agora. Ele tem a visão católica, vamos dizer, do Tolkien, né? Tem. Eu vou ter condição, se eu substituir a palavra criador pelo tema que eu quis, pelo nome que eu quiser, lei, karma, dharma, não sei o quê, eu vou ter o mesmo entendimento? Ele não vai tirar o mérito da... Tira. Aí é que está, olha isso. Então é isso que eu quero que você explique. Nesse aspecto, sim, porque nós humanos sempre estragamos as coisas. Se eu ou você formos contar a história do que se passou ontem conosco, a gente estraga. É impossível retratar a verdade. Assina embaixo. Sim. Tá certo? A gente sempre estraga. O problema é que o orgulho da gente diz que não, mas estraga. E principalmente uma questão complexa como essa, é praticamente impossível um ser humano não estragar. Não tem como a gente reproduzir o que já houve. E onde que você vê, então, o grande mérito assim dele? Onde está a junção de toda essa mitologia? Onde está essa beleza dele contar, se tem a influência do entendimento dele? Porque, assim, os elementos que ele retirou da mitologia celta, nórdica, germânica, finno-ugriana, do Kalevala, o fato dele ter juntado e trazido tem o seu mérito, total, inquestionável. Tá? E ele colocou a noção do bem e do mal em cima de uma história que jamais prestou atenção nesse aspecto, já que as mitologias sempre trataram ordem e caos. Os deuses eram tão estranhos que não tinham noção de bem e de mal. Eles trabalhavam com a mente dele, perfeito, ordem e caos. Nós, humanos, é que, entre aspas, produzimos, com a nossa complexa razão filosófica, a capacidade de valorar emoções, como Nietzsche bem diz nas suas obras. Esse ser criador era o Ilúvatar, não tinha essa condição, mas Tolkien deu, entre aspas, para talvez tornar palatável o seu livro, porque, veja, Tolkien escreveu nas primeiras décadas do século XX. Claro, isso aí já é... O mundo era católico, e ele pensou estar escrevendo para católicos. Hoje, quem está lendo o livro de Tolkien, a meninada, a criançada, são malucos como eu, como você, que já temos uma certa liberdade, sim, aí a gente vê e entende que ele colocou elementos medievais, os cavaleiros templários, os sonhos dos templários, aquele Aragorn, que se torna rei no final, né? do Senhor dos Anéis, representa o que há de melhor no DNA humano. Mas assim, a história de Tolkien, e ele escreveu num tempo em que não sabia que não existia essa expressão DNA, física quântica, era muito pouco conhecida. Claro. Então, o mérito dele é enorme, na minha ótica.
E o que eu posso... As pessoas que lerem o Silmarillion hoje, o que elas vão agregar? O que elas vão trazer para si, vamos dizer? Ajudar na vida delas, no entendimento delas, tudo. Nesse aspecto, penso eu, existe uma certa dose de fragilidade se a gente buscar essa pescaria que, em tese, um ser humano pode fazer da obra de Tolkien no sentido emocional, sentido filosófico. Sim. Aí a gente teria que transcender a questão das religiões, porque realmente a visão fica um pouco limitada, mas Tolkien, ele teve um mérito formidável de também trabalhar os valores filosóficos. Opa! Se você bem se lembra naquele filme Senhor dos Anéis, não me recordo exatamente o trecho, mas acho que é do terceiro filme, em que Frodo e Sam, levando o anel para jogar na Montanha da Perdição, que era a única forma de derreter aquele anel e assim acabar o poder do bandido do filme, que era Sauron. O Sauron, tem hora que Frodo cai de cansaço e não queria mais se levantar, porque tinha que caminhar até uma montanha lá distante, sim, recebendo pancada de todo lado. Aí Sam diz: Mr. Frodo, levante-se, vale a pena nós continuarmos. Ele diz: mas vale a pena porque pelo bem que há nesse mundo. Olha só a frase que Tolkien colocou na boca. Coisa trivial, o bem. Mas qual é a questão aqui? A gente pode até não saber se Deus existe. Eu posso até lhe achar um homem cheio de defeitos, você me achar um homem cheio de defeitos. Mas a gente sabe que Eustáquio tem o bem nele, que o Rogério tem o bem. Isso é indubitável. E só isso aqui vale a pena a gente brigar o resto da vida para que esse bem persista para as pessoas que a gente ama. Ou seja, o que é que Sam diz? Vale a pena pelo bem que existe nesse mundo. Ou seja, ele escanteia aqui o conceito de Deus. Ele poderia ter dito: vale a pena você se levantar para nós cumprirmos os desígnios de Deus, lutar em nome de Deus. Tolkien aqui, uma baianada no bom sentido, sim, dos nossos irmãos baianos, que às vezes dizem X querendo dizer Z. Exato. Então, assim, ele escanteou os conceitos de religião, de temor a Deus, de fé. Ele não disse: vale a pena, levante-se para a gente, precisa ter fé. Não, é pelo bem que há nesse mundo. Então, assim, Tolkien, nessa pescaria que você se referiu na sua pergunta, o que é que a gente pode retirar? Isso. Tem alimentos filosóficos formidáveis. Nesse trabalho que você vem apresentando, que é o tema do nosso programa de hoje, inclusive, Tolkien e o Silmarillion, né? Isso. O que você apresenta? Você tem dado palestra ou você tem feito workshop a respeito do tema? São palestras mais demoradas, 3, 4 horas. A turma chama isso de workshop, mas eu acho que workshop seria uma coisa mais elaborada e eu não me dedico tanto a elaborar. E nesse trabalho, o que você apresenta uma sinopse dessas mitologias todas, esse trabalho? Como é que você faz isso? Essa palestra de Tolkien, eu acrescento elementos que, por exemplo, quase ninguém sabe. Mas assim, antes de Tolkien, a Inglaterra não tinha mitologia. Opa! Como a Irlanda tinha mitologia, a Alemanha tinha mitologia, os países escandinavos tinham mitologia, a Grécia tinha mitologia. Sim. Inglaterra não. Por quê? Por quê? Porque tudo isso surgiu lá na Inglaterra, quando essas ilhas hiperbóreas afundaram. Os tuatas de Danann se estabeleceram lá na Escócia e na Irlanda. O pessoal Thule desceu primeiro para a terra da Inglaterra, depois é que foi lá para a Escandinávia. Mas assim, os povos mais antigos da tradição da mitologia celta e nórdica se situavam onde hoje a gente chama Grã-Bretanha. O Reino Unido. Então, nessa época, os gaélicos criaram um sistema druídico de pensamento, que a gente nem tem ideia disso, mas os gaélicos foram substituídos pelos galaicos, depois pelos gauleses. Nossa, aí quando o conhecimento antigo chegou nos gauleses, chegou totalmente distorcido. Mas qual é o detalhe? No tempo dos gauleses, os povos germânicos, anglo-saxão, subiram para dominar a Inglaterra. E quando chegaram lá, séculos 5 e 6 da era cristã, essa turma era analfabeta. Aí impôs os próprios ritos e cultos e eliminou tudo que existia para trás de milênios de história.
Para complicar, séculos 9, 10 e 11, os normandos invadem a Inglaterra. Olha só, é verdade. Levam monges cristãos depois, e os monges cristãos catolizam, desculpe falar assim, cristianizam todas as histórias. E aqui a mitologia inglesa foi para o Beleléu. 6, 7 séculos depois, quando Tolkien começa a escrever, ele sabia que não tinha mitologia. Então, a mitologia que Tolkien criou foi, penso eu, na ótica do homem Tolkien, foi para criar uma mitologia para os ingleses. Tinha que ser, entre aspas. Interessante, é interessante. Eu gosto dos seus pontos de vista, porque eles são diferenciados, realmente. Você vai buscar coisas que né? Então, assim, na palestra de Tolkien, a gente tenta situar o que ele fez dentro do contexto sociopolítico, religioso da época, dá toda a ascendência histórica do processo que o levou a fazer aquilo, mostra os elementos que ele retirou para compor o Hobbit, a Desolação de Smaug, a Guerra entre Três Reinos, a Sociedade do Anel, as Duas Torres, o Retorno do Rei, que é o que já está em filme, mas tem muita coisa dele que está em livro e não está em filme ainda, e principalmente o Silmarillion. Então a gente faz uma análise profunda nessa palestra do Silmarillion para colocar esses aspectos. Nós estávamos falando de mitologia, é o tema que a gente está abordando, e é interessante, e eu quero saber a sua opinião a respeito, por que eu sou oriundo da Grécia, eu nasci na Grécia, não conheço um pouco da mitologia grega, porque ela é muito extensa, profunda, nossa, dá para fazer compêndios e mais compêndios sobre isso. Mas todos nós, se você perguntar para as pessoas, talvez da nossa idade ou menos aqui, se você faz alguma coisa relativa às mitologias, você falou dos nórdicos, dos celtas, dos vikings, essas coisas, todo mundo se atrai por aquilo. Por que todo mundo tem atração pelas mitologias? Por que todo mundo tem atração pelo Asterix, por todos aqueles, o Thor e tudo isso aqui? O que não é à toa, alguma coisa tem que ter. Eu não gosto de viajar na maionese, mas é óbvio, por que as pessoas gostam? Será que elas precisam de um herói? Não sei, e as mitologias têm heróis? Como é que você vê isso? É simples, mas ninguém percebe, ou melhor dizendo, alguns acadêmicos, alguns historiadores percebem quando falam de mitos, quando eles vão estudar os mitos, através de um caminho que eu não aplaudo que eles seguem, mas eles terminam chegando a análises interessantes. Qual é a questão? Não há nada que Eustáquio pense, que Rogério pense, que não esteja alicerçado em algum padrão arquetípico mitológico. Acabou-se. Essa é a verdade. Perfeito. As nossas crenças, os nossos alfabetos surgiram depois da mitologia. Heródoto, Hesíodo, quando produziram respectivamente a Odisseia e a Ilíada, e no caso de Hesíodo, a Teogonia, indo para a mitologia grega, sim, isso aqui tudo foi tradição oral. Não existia nem alfabeto grego na época. Não, que... é bem antigo. Então, os alfabetos surgiram para registrar as tradições mitológicas no papel. Então, tudo é subproduto dos arquetípicos, dos heróis, dos valores, dos hábitos humanos e hábitos dos deuses. Ora, na sua terra, não sei se eu vou abusar o tempo, se tiver você... Não, vamos lá, século 5 e 6, tá, antes de Cristo. A gente pensa, a Olimpíada surgiu da cidade de Olímpia. Essa é uma meia verdade. Existia nesse período jogos em Olímpia, a cada 4 anos, onde aqueles que ganhavam eram homenageados com ganhava o louro de oliveiras, as oliveiras, né? Mas é só Olímpia, não. O principal, tinha os jogos istmos em Corinto, em que Apolo era homenageado, os jogos píticos, porque antes de existir Delfos, existia a cidade de Pítias no mesmo local. Isso, exatamente. Então, eram jogos de todos os lados. E qual é o detalhe? Se Eustáquio era campeão, Rogério era campeão, ganhava um lourozinho ali, uma coroa, aquilo não tinha importância. Você sabe o que era importante? Eram as odes que Píndaro fazia para que toda a Grécia soubesse, através de versos bárdicos, vamos falar assim, sim, que Rogério e Eustáquio tinham ganho jogo tal, em tal jogo, em tal Olimpíada, em tal... Então, a cultura que veio desses
subprodutos da mitologia, porque esses jogos eram feitos para agradar a Zeus, para agradar a Apolo, para agradar Poseidon. Sem dúvida. É isso que é. Tá E era um tempo... Era a cada 4 anos uma cidade, a cada 2 anos outra. Eram jogos o tempo inteiro. E as odds de Píndaro hoje é o que a gente vê. Internet, é o que a gente chama de rede de televisão tal, rede... Era o que fazia com que o ganhador fosse conhecido e se transformado num deus. A coisa é tão maluca que isso ficou tão bom que os próprios deuses, segundo a mitologia grega, começaram a influenciar os jogos porque eles apostavam nos humanos. É interessante. É brincadeira, né, cara? Claro. Mas assim, mitologia e natureza psíquica humana... Eu acho que é um belo casamento, né? Nós somos criados por eles. Ou seja, essa forma como a gente fala, pensa, sente, as religiões, tudo veio dos padrões mitológicos. Agora você falou uma coisa que é certa e interessante. Você falou que os nossos arquétipos, né? Pouca gente se liga muito em arquétipos, só os espiritualistas, essas pessoas. E está tudo realmente registrado, independente de você acreditar em vida passada, ou vida futura, ou vida eterna, isso é uma realidade mesmo, porque aqui nesse corpo aqui, eu fui fabricado por um homem e uma mulher, que consequentemente foram fabricados por outro homem e uma mulher, e assim vai até os éons lá no início. Então, claro que todos esses arquétipos de todas essas pessoas que nos antecederam estão aqui vibrando na gente, né? Então talvez seja uma prova, vamos dizer, que muitas vezes tem muito São Tomé que não acredita em muitas coisas. Então essa é uma prova científica, podemos dizer assim, que já foi comprovado cientificamente que a célula tem memória. É ou não é? Total. Se a célula tem memória e nós estamos aqui... O elétron também. O elétron tem memória, então eu acho que através de todo desse acesso, se a gente pudesse ter acesso, por isso que é aquela frase célebre lá de talvez um patrício meu, ou talvez alguém que tenha o precedido, né? Conhece-te a ti mesmo? Aí que está o grande segredo. Exatamente, se você se conhecer aqui, você vai conhecer tudo. Que outro... Estamos falando de mitologia? Você que gosta do assunto, você que escreveu sobre o assunto, traz mais assim, quem sabe, para incentivar o nosso telespectador a ir buscar. Porque a gente vê que todo mundo pensa que mitologia é só mitologia, que é mentirinha, historinha que alguém contou. E dentro disso aí tem uma filosofia muito profunda, cosmogonia, cosmogênese, tudo. Como você poderia incentivar o nosso telespectador aqui a ir buscar essa essência, a essência das mitologias? E você, nós falamos, acho que num programa anterior também, você falou, não sei que tema que nós abordamos, mas você falou muito sobre as mitologias. Como despertar o interesse das pessoas buscarem, talvez a resposta que tanto querem, nas mitologias que estão aí disponíveis hoje com instrumentos fantásticos que nós temos aí, eletrônicos, né, na mão, no bolso. Nunca houve uma geração humana que teve tão facilmente... Perfeito, tudo à mão, né? Tudo à mão a resposta. Tudo a cara da gente. Olha, Bollywood, que é a produção cinematográfica hindu, diferente de Hollywood, que tem produzido filmes formidáveis sobre a mitologia ariana hindu, que falam do Ramayana, do Mahabharata, né? Os filmes sobre o Bhagavad Gita, que é só um capítulo do Mahabharata, tem uma profundidade filosófica fantástica. Então, assim, basta assistir filme, que é a coisa mais prazerosa que eu não digo nem leia livro, assista filmes para ver se esse filme desperta e você... Mas hoje que eu digo, o público do Vida Inteligente, por exemplo, é um público especial. Especial não por ser diferente, não, porque ele tem um foco. Isso. Ele tem um foco. Então, ele está cansado da mesmice, ele não quer, ele fica preocupado, vamos dizer, de estar batendo na mesma tecla. Então, como é que a gente pode abrir para outras pessoas, porque a gente sabe... Fala, pensa no passado, e o passado já foi, eu já pesquisei tudo, já não consigo nada, então eu quero o novo. Mas muitas vezes o novo está exatamente naquilo, né? Então a gente não pode abrir mão de relíquias. Eu compartilhei esses dias aqui um pequeno vídeo que eu recebi sobre os Vedas.
os Vedas, sei lá o que é isso. Vedas. 6 minutinhos aqui. Pô, mas todo mundo se encantou. Porque o que está inserido nesse vídeo de 6 minutos, o que eles fizeram, o que eles apresentaram e tudo aquilo lá, é uma coisa de louco. Agora, sabe o que é que ninguém sabe sobre os Vedas? Fala, vamos lá, já que entramos no gancho. 8, 9 mil anos, dilúvio planetário, sobra Noé, 3 filhos, Sem, Cam, Jafé. Sim. O tal Deus Javé, que desde Adão, 7, Enos, Cailã, Malalahel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Como é que ele Noé. guarda esses nomes, hein? Brincadeira. Aí Noé tinha esses 3 filhos, Sem, Cam, Jafé. Aí de Sem vem Arfaxad, Salé, Éber. Quando chegou em Faleg, que é a linhagem que depois daria em Abraão, Sei. Faleg, sabe o que é que Faleg disse para Javé? Eu não vou mais dar continuidade a isso. O que é que Javé faz? Larga a linhagem de Sem, busca a linhagem do outro filho de Noé, Jafé, e pega Gomer, neto de Noé, ancestral dos arianos, e a ele se apresenta, sabe como quem? Brahma. Opa! Então os arianos, que são netos de Noé, ninguém sabe, é que levaram o conceito do brahmanismo original como sendo a maior religião da época, competindo com a dos hebreus. Olha a história. E quando os arianos migram, milênios depois da famosa migração indo-europeia, que chega lá na Índia, Paquistão, onde já existia Mohenjo-Daro e Harappa, 2 grandes civilizações dravídicas, quando os dravídicos recebem a vinda dos arianos, os arianos é que trouxeram os Vedas. Olha então só. Os Vedas têm origem hebreia também. Que loucura, hein? Você já fez alguma obra sobre eles ou não? Olha, eu falo disso um pouco, mas muito nas entrelinhas, porque o enredo do livro não se... o objetivo não era esse. No livro Homoafetividade, o segredo perdido do aquilo que nós já apresentamos aqui. Já eu falo um pouco nisso, mas eu ainda estou escrevendo outros livros sobre isso. Agora, aproveitando aqui que nós estamos falando sobre todas essas novidades aqui, antes da gente começar a gravação aqui, você me falou de uma nova obra que você vai lançar e que os olhos cresceram aqui quando você falou, né? Porque como é que é? Dharma e... o Dharma e as castas hindus. Olha só, você pode dar aproveitando aqui? Aproveitando isso que eu acabei de dizer, os arianos, quando trouxeram os Vedas e juntaram com os dravidianos, que já eram povos que viviam em Mohenjo-Daro e Harappa, civilizações locais da Índia, esses arianos é que vieram com as castas. As castas foram introduzidas na descendência de Noé. Por quê? Já desde aquele tempo, então? Mas não é que só lá tivesse casta. Sim. Qual é o conceito de casta? É um conceito totalmente equivocado que hoje a gente nem compreende. Casta não foi feita para humanos. A casta foi introduzida no tempo de que povos que nem humanos eram, estavam aqui na Terra, e eram povos algo dementes, em que, se nós humanos temos 1000 talentos, ou podemos ter 10, 15, essas figuras só tinham 1 ou 2. Poxa. Isso em sânscrito se chama Varna. Como então, que é? Varna. Varna. Varna é a palavra sânscrita que, na sua primeira significação, a gente pode entender como sendo o talento natural daquele ser. Ok. Então, se o cara era um kshatriya bom de briga, você ia mandar o cara ser um brahmane? Não. Brahmane era aquele que sabia ler, papapá. Então, o Varna do Brahmane era o talento para a leitura. O Varna de alguém que era forte era o talento para ser guerreiro. Então, Varna foi se transformando em casta, porque os guerreiros viviam na casta dos kshatriyas. Os que liam os Vedas, traduziam e explicavam às pessoas, os sacerdotes, se tornaram a casta dos Brahmanes. Aí qual é a questão? Como fazer com que um guerreiro exercesse o seu Varna da melhor forma? Aí criou-se a lei do Dharma, que é o dever sagrado de acordo com o Varna que você tem, o talento, de acordo com o Varna, porque o segundo conceito de Varna é casta, a que você pertence, você tem que cumprir o seu Dharma, o dever sagrado. Oh, que legal. Se você não cumprir o seu Dharma, aí você aciona os mecanismos do karma. Se você cumprir o seu Dharma, você tem um karma bom. Se não cumprir, o karma é negativo.
Esse conceito ninguém entende. Quando nós vamos, na sua próxima vinda, nós vamos falar sobre esse tema. Já está escrito, já está agendado aqui. Agora eu quero saber sobre essa sua nova obra. Analisa isso. Onde está? Que fundamentação que ela tem? Você pincela como foi feita a mitologia do Tolkien, você vai trazendo o melhor de cada um e vai se baseando. É interessante que você se baseia sempre em fatos históricos, isso é muito importante, né? Sempre fundamentado em alguma coisa. Qual é a fonte, vamos dizer assim, dessa aqui? Eu tive que ir a fundo nas escrituras sagradas hindus, arianas. Tá. Né? Tive que ir a fundo no estado como hoje se encontra a questão das castas na sociedade hindu. Aí faço uma análise desde as primeiras civilizações no Saraswati, que é um rio que nem mais existe hoje na Índia, mas que na época foi o primeiro padrão daquela civilização. Falo que as castas foram introduzidas antes do humano existir, porque Krishna deixa isso absolutamente claro no Bhagavad Gita, no seu diálogo com Arjuna. Você tem a passagem assim, mais ou menos, ou não? Capítulo, salvo engano, 20. A referência que ele faz, tenta assim. Quando ele diz, Arjuna, eu, por mim mesmo, porque Krishna se refere a reencarnações suas, usando expressões adiáginas do seu ser, antes dele ser Krishna. Então ele diz que ele ensinou a yoga aos humanos, mas não naquela vez em que ele estava ali como Krishna, mas numa encarnação avatárica que ele tinha tido antes. Uma outra expressão adiágena, ele usa exatamente essas palavras no livro. Então Krishna diz que ele introduziu as castas lá atrás. Caramba! Então assim, a gente faz essa análise toda mostrando que nós humanos herdamos um conjunto de valores que se aplica bem a seres daquele padrão, que não eram humanos, mas nós humanos, com a exuberância de talento que temos, que nascemos de um jeito e a gente pode evoluir, mas o que é que a casta faz? Se você nasceu aqui, você está ferrado. Você tem, ou seja, isso é imoralidade. Com certeza. Então é essa análise que a gente faz no livro. Quando você faz essa citação assim de não humanos, você se refere a seres de outros orbes, de outros níveis, de outras... a que você se refere? Seres híbridos que surgiram aqui na Terra, misturada para a Terra, houve uma convergência de seres de fora e seres de um mundo paralelo ao nosso. Mundo paralelo. De um universo paralelo ao nosso, que a própria cultura hindu diz o quê? No Brahmananda, que é o mito da criação, surgiu um ovo. Como é que é esse termo aí? Brahmananda. Brahmananda, tá. Surgiu um ovo. Esse ovo quem pôs foi o Criador, ou seja, Prajapati. Okay. Só que ele caiu dentro do ovo. Aí o ovo, quando quebrou, surgiu o Brahmaloka, que é o universo, e o outro universo chamado Buloka, e o Brahma caído. Mas foi só na Índia? Não. Se você for para a China, tem o mito do Hiranyagarbha, que diz que alguém colocou um ovo. Quando esse ovo quebrou, surgiu o Yin, o Yang e Panku, olha que interessante, que é o criador tudo. Para ver que tem a mesma essência, digamos assim, né? Então, assim, esses seres aos quais eu me refiro como não sendo humanos, são essas figuras que, na época em que os portais entre esse universo e o antimaterial, o material estavam abertos, eles estavam aqui e fizeram, entre aspas, manipulações genéticas e criaram povos que eram intermediários entre a condição demo e homo. Por isso que Arjuna, o grande herói do Bhagavad Gita ou do Mahabharata, o cara dava 1000 tiros, atirava 1000 setas por segundo. É incrível que você então, na hora que você lê ali o Mahabharata, isso aqui é invenção, aí vai de novo para a ficção. Entre os Vimanas, a história dos Vimanas, né? Como é que pode? Quando não era, não se pode imaginar que um cérebro humano, há 10 mil anos, há 5 mil anos atrás, tivesse a criatividade para inventar tudo aquilo. Ele não tinha nem os elementos, a não ser que estes fossem reais. Exatamente. É muito estranho. Assim, é um povo híbrido. Foi anterior ao surgimento do homem racionalizado à moda Adão e Eva. Você acha que hoje, voltando, é gostoso que a gente não ter pauta, porque a gente fala o que bem entende e vai buscando as coisas que aparecem na cabeça.
Vai ter, cabe uma nova mitologia hoje? Ou como é que nascem as mitologias? Cabe, né? A pergunta pode parecer sem pé nem cabeça. Né? Fazer, mas alguém vai ter que fazer isso no futuro. É isso que eu queria saber. É possível? Eu espero que o espírito de Tolkien retorne. Tá, mas e aí ele vai ter. Se você fosse o cara, o Tolkien nessa ocasião, e você fosse escrever, fazer uma mitologia do mundo de hoje, como é que você faria isso? Como que você pode dar mitologia? Eu imitaria Tolkien retirando o aspecto católico. Retirando e introduzindo outros conhecimentos que hoje a gente tem que Tolkien na época não tinha. Mas tudo que você iria retratar, a sua mitologia seria real, vamos dizer. Sim. E as mitologias antigas também foram, não? Sim. Ih, rapaz, olha aí. Esse é o problema. Olha aí. Então o que falta pra gente é entendimento, né? Falta a gente se livrar do condicionamento que nos tornou ignorantes em relação a esses aspectos do passado. Mas a gente é castrado, o termo é inadequado, mas a gente é castrado desde o nosso nascimento, né? Nossos pais, professores, amigos, instrutores. Nascemos com um pacote de filhos do demônio e pecadores. Perfeitamente, perfeitamente. A gente serve para quê? Nesse sentido aí, para nada. Então a gente tem que, com calma, com tranquilidade, ir rompendo esses véus, para que gerações futuras possam, estas sim, trabalhar com mais liberdade. Nós somos muito ainda. Você fala em gerações futuras, aí sim, eu também acredito em gerações futuras. Você não tem essa ansiedade de mudar as coisas hoje, né? Impossível. Impossível. Até achei finalmente, que acha que nem eu, pensa que nem eu. É impossível se mudar. Claro que as sementes são plantadas hoje, né? Mas a colheita vai ser num tempo... O processo da evolução humana é muito lento. Né? O próprio Kardec dizia, aqueles que esperam que as coisas aconteçam mudando de uma hora para outra, tudo é muito lento, as gerações vão se substituindo. Ainda que a gente tenha visita de seres de fora, o processo de entender isso é muito lento, porque cada igreja pentecostal vai dizer uma coisa. Não tenho dúvida. Então, assim, isso é muito lento. Com a atual geração de humanos, nenhuma verdade, a verdade não consegue mais se impor. A gente já pensa que tem a verdade quando a gente acredita, né? Então, assim, tem que deixar a crença desarrazoada de lado, instruir essa fé de uma forma mais razoável, como Kardec dizia, para poder se libertar e perceber o óbvio que o seu velho contemporâneo disse: conhece-te a ti mesmo. E a primeira coisa que você vai perceber é que você não sabe de muita coisa. Mas se você acha que sabe, aí você fecha o seu entendimento para o novo, fica só cultivando o velho e a sua visão é retrógrada, estéril e pouco inteligente, que é esse o drama humano. O rebanho humano, ele, nesse sentido, é apolíneo, ele segue ordens. Hoje você me deixou feliz, tem alguém que pensa como eu. Pelo menos num aspecto, assim. Eu acho bacana isso aqui, de a gente ter essa visão, né? A visão de que nós estamos aqui, não vamos resolver nada, é que nem aquela historinha que eu não recordo bem, que a pessoa jogava pela janela do ônibus ali, sementes, né? Sementes. Pô, rapaz, você tem... Aí alguém indagou para ele: por que você joga semente todo dia aí? Né? Você tem 80 anos, isso aí não vai acontecer nada. Falou: eu não, mas quem vira para frente vai colher tudo isso aqui. É tão bom a gente chegar no meio do calor e encontrar uma árvore frondosa. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Alguém já plantou. Se não tivesse plantado, nós não teríamos aqui. Elan, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Eu acho que me enche assim de prazer receber a sua visita. E espero ansiosamente pela próxima, né, para a gente falar sobre Dharma aí. As castas hindus. Então, o recado final é teu, vai lá. Bem, espero ter sido útil, ter, sem dúvida. Junto com você, nos nossos abraços aí em torno dos mesmos ideais que nos unem. Isso. Né, que a gente possa ter semeado junto à sensibilidade do seu telespectador um pouco de reflexão sobre esses temas tão apaixonantes que, de fato, ainda que a gente pense que são lendas, mas são os reais alicerces de como o nosso psiquismo funciona. A gente tem que um dia perceber isso com mais clarividência. Então, um abraço a todos. Muito obrigado mais uma vez pelo seu convite de estar aqui com você. A alegria, a honra, deixe, por favor, dizer, são minhas. Sempre será bem-vindo. Então, um fraterno abraço e um feliz sempre.